André Luiz quer exercer a função de médico na colônia espiritual Nosso Lar. Mas será que será autorizado a ele exercer esse papel? Nós vamos falar sobre esse assunto com base no 14º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, André Luiz, ele convoca uma audiência com Clarencio porque ele quer solicitar a exercer uma atividade. Ele gostaria de exercer o seu papel de médico ali no mundo dos espíritos. Mas será que isso vai ser possível? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso conteúdo de hoje. André Luiz convocou uma audiência com Clarencio, aconselhado por Lísias. Lembrando que André Luiz, ele é recém-chegado na colônia espiritual Nosso Lar, passou um período no hospital da colônia e já está em franca recuperação. Agora, André Luiz sente o desejo de querer trabalhar, de querer exercer uma função. Ele ele agendou uma reunião com Clarencio e Clarencio o recebeu. Ao chegar no Ministério do Auxílio, que é onde o Clarencio é ministro, eles são atendidos em duplas. E no nosso vídeo anterior, eu tratei do vídeo com base nas rogativas e na resposta de Clarencio à senhora que entra junto com André Luiz. E nessa conversa com Clarencio, que essa senhora tem com Clarencio, André Luiz tem muitos insights e o seu raciocínio em relação ao que ele quer, ao que ele vai pedir, muda completamente. Inclusive, de certa forma, André Luiz, ele meio que se arrepende de ter provocado aquela audiência, de ter convocado aquela reunião. Porque, ao mesmo tempo que no dia anterior ele estava com muita vontade, depois do que ele assistiu ali, das observações de Clarencio, das rogativas dessa senhora, ele meio que sente que poderia aguardar instruções superiores para tal questão, para tal assunto que ele foi tratar. Mas ele vê que aquilo já não é possível. Ele já está ali, já está sentado na frente de Clarencio e ele só está aguardando o momento em que ele vai falar. André Luiz, ele sente no fundo do coração dele que ele quer exercer a atividade de médico ali na colônia espiritual junto aos enfermos. Mas ele também percebe que existe uma arrogância nessa atitude dele, justamente pela condição de que quando ele estava encarnado, é comum que um médico não trabalhe em outra atividade. Então ele fica naquele conflito. Percebendo isso, ele fala para Clarencio, né? Clarencio se dirige a ele e diz, pode falar, né? O que eu posso oferecer a você, né? E Clarencio meio que já percebendo que André Luiz queria até fugir dali, né? Ele já o cerca, né? Pode falar, André Luiz, eu estou aqui para ouvi-lo, né? E André Luiz fala que quer exercer
alguma atividade, né? É, alguma atividade que o tire da inatividade, né? Ele quer colocar o seu serviço a dispor da colônia. Mas Clarencio, ele enxerga o coração dos espíritos ali, das entidades, né? Das pessoas que estão ali. E ele diz para André Luiz: da boca para fora, você quer fazer qualquer atividade, mas eu sei que você quer exercer a sua função de médico junto aos espíritos enfermos. Daí Clarencio prossegue dizendo que André Luiz, quando encarnado, ele teve todas as facilidades do mundo nas questões do estudo. Ele nunca soube o preço de um livro, pois os seus pais generosos o supriam de todas as necessidades. Ele, quando se formou, ele prosperou muito rapidamente e ele nem viveu a experiência do médico pobre. André Luiz, ele já aceita essas informações, ele já entende que de fato ele viveu essas experiências na Terra e de tudo que ele ouviu ali já na colônia, aquilo para ele já não é algo que o traga constrangimento. Mas ele fala assim: eu gostaria de exercer a minha função junto aos enfermos do hospital aqui da colônia. E Clarencio prossegue dizendo que o histórico de atividades que André Luiz exerceu na Terra enquanto encarnado não endossam esse pedido de André Luiz. Então, ele fala que as atividades que nós exercemos na Terra, a nossa profissão, elas são dádivas concedidas por Deus e que às vezes nós não agimos coerente com essa função, porque todas as atividades que existem na Terra, todas as profissões, elas existem para que a humanidade evolua, para que se faça o bem através das atividades das atividades técnicas que foram estudadas na Terra. Ele fala que as profissões, elas são meramente como fichas de acesso a determinadas ocupações concedidas por Deus, mas que ali no mundo em que nós vivemos, as profissões, muitas vezes, dependendo de qual é a profissão, elas nos abrem muitas portas, elas nos dão acesso a muitas facilidades, mas isso não acontece no plano espiritual. No plano espiritual é de fato entendido como um meio de você ajudar, ser útil. E é isso. André Luiz, em meio a todos esses esclarecimentos, ele se compadece de fato, sabe? E ele, de forma assim muito humilde e muito bonita, ele fala para Clarencio que ele quer ser útil, não importa no que seja. Ele quer uma atividade em nosso lar para que ele possa aprender, para que ele possa ser útil. Clarencio prossegue dizendo que é muito nobre da parte de André Luiz querer exercer a medicina entre os enfermos ali na colônia do plano espiritual,
Porém, não seria possível transformar um médico que trabalhou puramente e exclusivamente na materialidade, na ciência, na matemática, em um médico de espíritos enfermos. E que o fato de André Luiz ser um excelente fisiologista, Clarencio reconhece isso, ele fala que a matemática, a ciência da matemática, não é a única ciência no universo. Existe também as ciências da alma e que elas precisam ser aprendidas, né? Elas ainda vão ser incorporadas no plano terrestre. Clarencio diz que não só de palavras amargas ele tem para oferecer a André Luiz naquele momento, mas também de auxílios comovedores que vêm para ele. Quando Clarencio se expressa dessa maneira, André Luiz imediatamente remete os seus pensamentos à sua mãe. E Clarencio fala, os auxílios, as intercessões que chegam para você aqui na colônia Nosso Lar, não vêm apenas de sua mãe, mas também de seus amigos. E que nos 15 anos que você trabalhou na Terra como médico, você teve a sua postura muitas vezes arrogante, muitas vezes intolerante, mas você atendeu durante esses 15 anos, segundo o que me consta, através das informações que vieram do Ministério da Comunicação, que você atendeu 6.000 pessoas sem custo. Mesmo que seja por algum interesse ou por troca, você atendeu de graça, você deu de graça esses receituários a 6.000 pacientes seus. E desses 6.000 pacientes, 15 reconheceram, mesmo você sendo indiferente a eles, eles reconhecem o bem que você os fez e intercedem por você, pedem por você, pelo seu bem da terra, e esses pedidos chegam até você. E por isso você está aqui, por essas intercessões. E esse talvez seja o ponto desse capítulo que mais me comove, porque essa conversa de Clarencio mostra que nós não temos noção do bem que fazemos, não importa a quem fazemos. Um sorriso, um bom dia, uma caridade, um agrado, né? Tudo isso tem consequências que nós não temos noção da onde isso pode chegar. Isso me lembra também uma frase de Madre Teresa, que ela explica, ela fala que nós devemos fazer o bem mesmo que o outro não reconheça. Eu sei que essa não é muito a situação do André Luiz, porque ele fez o bem, porém ele não queria fazer o bem, né? Mas muitas vezes a gente se depara com situações que a gente sabe que a pessoa não vai reconhecer aquilo que nós estamos fazendo. Mas Madre Teresa nos conforta dizendo que no final a gente vai saber que nunca foi entre você e a pessoa, nunca foi entre eu e a pessoa. Sempre foi uma relação entre eu e Deus. E isso é tudo, isso basta, né? André Luiz vai ser, sim, ele vai trabalhar junto com os enfermos como aprendiz em algum momento oportuno. Clarencio fala isso para ele. Mas que agora é hora de
começar, de aprender uma nova atividade, de servir, né, dentro de uma função. E André Luiz, humildemente, ele abre o seu coração e diz que sim, ele aceita, não importa a função. Bom, essas são as nossas reflexões do nosso conteúdo de hoje. Eu fico muito grato por você ter ficado até aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho ative o sininho das notificações. E se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, deixe nos comentários. Ele será lido e é muito bem-vindo. Até o nosso próximo encontro. Até mais!